Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto da nossa igreja. Eu espero que você esteja com o coração preparado e pronto para louvar ao Senhor, bendizer o seu santo nome, com todo o nosso ser, com tudo que nós somos, porque esse é o objetivo do nosso culto. Seja reunidos aqui no nosso prédio, seja em casa, onde você estiver, o culto tem sempre esse mesmo objetivo, de glorificar o nome do Senhor e de reconhecer aquilo que Ele é e o que Ele tem feito. Então, nesse momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos e nós vamos dedicar esse tempo ao Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais uma semana que passou, onde nós podemos experimentar o Teu cuidado e a Tua proteção, e a Tua graça, a Tua misericórdia se renovando todos os dias, que é o que a Tua palavra nos promete. Por isso, nós queremos agora responder ao Teu amor e às Tuas bênçãos, te adorando, te bendizendo e te louvando de todo o nosso coração. Que o Teu Santo Espírito que está em nós e que está na vida de cada um que já teme ao Senhor, que esse Espírito Santo possa agora nos dirigir e encher a nossa vida, para que possamos te adorar e oferecer um louvor que agrade ao Senhor. Visita cada caso, ó Deus, cada família, cada pessoa que está participando desse culto. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Eu queria te convidar a ler o Salmo 96, um salmo bem conhecido de louvor. Daqui a pouco a Gisele vai ler, mas enquanto isso, quero que você abra aí o seu celular ou a sua Bíblia, e nós vamos ler até o versículo 6, para nos dirigir nesse tempo de louvor, é esse salmo que vai nos conduzir. Salmo 96, do versículo 1 até o versículo 6. Pode ler, por favor, Gisele. Cantem ao Senhor um cântico novo. Toda a terra cante ao Senhor. Cantem ao Senhor e louvem o seu nome. Proclamem todos os dias a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Contem a todos as suas maravilhas. Grande é o Senhor, digno de muito louvor. Ele é mais temível que todos os deuses. Os deuses de outros povos não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade o cercam, força e beleza enchem seu santuário. Amém. Então é isso que nós vamos fazer agora. É reconhecer a glória e a majestade do Senhor, cantando cânticos de louvor e de adoração. Amém. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciar entre as nações. Anunciar entre as nações as tuas obras, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força
canta-te, Senhor. Derramamos o nosso coração. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Reconhecemos que só o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória, e tudo aquilo que está no nosso coração e na nossa alma precisa ser derramado diante do Senhor. Reconhecendo que é só nele que a gente encontra descanso, encontra abrigo. Então nesse momento eu quero te convidar a realmente abrir o seu coração e correr para o Senhor, com uma intenção de se entregar ao Senhor e se derramar diante dele, sabendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, descansa. E esse lugar de descanso é justamente no Senhor. Há um lugar de descanso em ti. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Amém. Vamos declarar. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Não há lugar melhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. O que nós precisamos é o Senhor. És tudo que eu preciso, Jesus.
és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, és tudo que eu preciso. Jesus, Esse lugar no Senhor, lugar de descanso. esse lugar é no Senhor. Esconderijo do Altíssimo. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Amém. Sou feliz. Sou feliz Com Jesus. com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós encontramos a paz. Como a Tua palavra claramente nos diz, que o Teu amor é tão profundo que a gente não consegue entender e vai além dos céus. E nada poderá nos separar do Teu amor. Nem a morte, nem a vida, nem profundidade, nem altura, nem o presente, nem o porvir, nem os anjos, nem principados, nem qualquer criatura poderão nos separar do amor de Deus. E é nisso que nós descansamos e confiamos a nossa alegria. Amém. O amor do Senhor não falha, não falhará. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Porque Ele é sempre o mesmo. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã.
se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Cremos nisso. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. É nisso que nós temos que confiar. Você lembra bem da história da tempestade, que os discípulos estavam tão assustados. Mas quando Jesus entrou em cena, a tempestade se acalmou. Então, nesse momento, nós vamos continuar clamando o nome de Jesus, para que Ele acalme todos os sobressaltos do nosso coração, ansiedades e preocupações, sabendo que o Senhor está conosco. Num outro momento, Jesus chamou Pedro para andar por sobre as águas, numa atitude de fé, algo humanamente impossível. E talvez nesses dias o Senhor esteja provando a nossa fé, nos levando a caminhar por situações que nós vamos depender totalmente dEle. E é justamente nesse momento que nós temos que clamar o nome do Senhor e confiar nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Tua voz me chama sobre as águas, onde meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo,
somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Antes de nós continuarmos cantando, nós vamos orar agora. Vamos interceder pela nossa igreja, para que o Senhor nos guie e para que o Senhor nos leve a um nível mais profundo com Ele. Você pode fechar os seus olhos mais uma vez e vamos orar para que o Senhor nos ensine em tudo a confiar no nome dEle. Confiar também a sua família, a sua casa, o seu trabalho, os seus estudos. Vamos orar agora, vamos clamar ao Senhor. Senhor, ouve agora a oração da tua igreja. De tantos lugares nós clamamos que o Senhor nos guie e que o Senhor nos leve a confiarmos no Senhor. Dê direção, ó Pai, dê sabedoria para aqueles que estão precisando tomar decisões, fazer escolhas, para aqueles que não veem muitas opções diante de si. Que o Senhor possa ser uma rocha segura e que a tua voz possa acalmar e lançar fora todo medo. Que não haja preocupação nem ansiedade, mas que haja confiança, descanso e alegria no Senhor. Essa é a oração da tua igreja, no nome de Jesus. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei. Clamamos. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Amém. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E a palavra do Senhor também, no Salmo 34, diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Então, que a gente possa experimentar nesses dias da nossa vida, com as portas abertas, com as portas fechadas, possamos provar da bondade do Senhor que está sempre conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Dando sequência ao nosso culto, então, nós vamos agora para a reflexão, mas antes da gente meditar na palavra, eu queria dizer que tem sido muito legal ver a mobilização dos pequenos grupos, aí se encontrando online, todo mundo bonito nas imagens, animado, participando, e isso tem sido muito legal. Então eu quero te encorajar, se você ainda não participa de nenhum dos nossos pequenos grupos, por favor, entre em contato comigo e eu vou direcionar você para um dos grupos para você se sentir parte de um conjunto menor de irmãos que vão orar por você, que vão te acolher, para ninguém se sentir sozinho nem desencorajado. Aliás, esse é justamente o tema da nossa reflexão de hoje.
invencíveis, ou inabaláveis, ou firmes. Qualquer uma dessas palavras que você queira usar aí para representar alguém que não se abala, que não desanima. Especialmente pensando que já se passaram mais de 40 dias desde o nosso último culto. Nosso último culto foi dia 15 de março. Na verdade, já se passaram exatamente 40 dias que nós não nos encontramos como igreja. E é muito importante a gente pensar em o que é que nos torna firmes na nossa fé. Tem um filme que eu gosto demais, já até comentei outras vezes, mas tem aí, é fácil de achar, e eu recomendo que você assista. Chama justamente Invencível. E é a história de um rapaz que ele passa por diversas dificuldades, naufrágio, depois ele é preso, depois ele é torturado, abusado fisicamente e mentalmente, de todas as formas. Mas ele mostra uma resistência impressionante, uma resistência física, uma resistência mental, uma força mental, psicológica muito grande e também uma força espiritual, que é o mais importante, impressionante. Uma história real de um rapaz que era também cristão. Invencível. E toda vez que eu vejo esse filme e lembro dessa história, eu penso que nós devemos também desenvolver essa força, essa resistência às dificuldades. Porque as dificuldades virão, né? Alguns são mais firmes. Por outro lado, outros não são nem um pouco invencíveis. Pelo contrário. Por tão pouco, alguém pode se perder completamente. Por tão pouco, a vida desmorona. Por tão pouco, a pessoa desanima. E essa pandemia, de uma certa forma, essa bagunça toda que tem acontecido na nossa vida, de certa forma, pode ser muito útil para revelar justamente a nossa verdadeira condição espiritual. Está sendo muito útil para revelar se a nossa fé está apoiada nas coisas certas ou ela está usando ou estava usando muletas já talvez há tanto tempo. E alguém podia achar que está firme, na verdade não estava. Então, apesar de todos os desafios, eu entendo que esse momento está sendo útil para revelar exatamente o nosso coração, a condição do nosso coração. Como nós resistimos às dificuldades, como nós lidamos com as mudanças de plano, como nós lidamos com situações que estão fora do nosso controle. Boa chance da gente avaliar tudo isso. Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a sua força é pequena. Ou seja, se você só está bem quando está tudo bem, você não é forte. E se na hora da angústia você fraqueja, justamente é porque você é um fraco. Então, como nós estamos? Como nós estamos? Talvez para alguns os desafios atuais tenham ajudado a fortalecer a fé e a comunhão com Deus. E aquilo que era bom, que era verdadeiro, ficou ainda melhor. Amém por isso. Mas talvez para outros, nesses dias diferentes, talvez a vida espiritual esteja caminhando para um desastre. Instável, sem oração, sem leitura da palavra, sem santidade, sem vontade de buscar Deus, sem força. Ou seja, aquilo que já era ruim ficou pior. Aquilo que se apoiava numa muleta, em algo ilusório, agora está de fato desabando. Então a minha pergunta nessa noite, a minha preocupação é: como realmente você se encontra hoje? Depois já de 40 dias afastado das reuniões da igreja, sem alguém perto de você para te abraçar, para te incentivar, para te encorajar, tendo que viver a sua vida espiritual por sua própria decisão. Como você se encontra? Firme, invencível ou abalado? Você se encontra resistindo firmemente ou desistindo? Andando com Deus
Se sentindo cada dia mais próximo de Deus? Ou tendo consciência de que a sua vida, na verdade, está vazia? O que você responderia a essa questão? Como você se encontra? Então, meus queridos, diante disso, eu quero refletir em algo que Jesus nos ensinou sobre como nós podemos ficar firmes. Jesus falou sobre isso. Como nós podemos ter a nossa vida inabalável, permanecer firmes diante das lutas da vida. Então quero te convidar a ler o texto de Lucas, texto super conhecido da palavra de Deus. Lucas capítulo 6, do capítulo 46 até do versículo 46 até o versículo 49. Semana passada nós falamos sobre o Pai Nosso, um texto talvez um dos mais conhecidos na Bíblia, e hoje também um texto bem conhecido. Lucas 6, 46 a 49. Todo mundo abriu? Podemos ler? Eu vou ler na versão NVT. Diz assim, Jesus dizendo para as pessoas: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo, coloca os alicerces em rocha firme. Quando a água das enchentes sobe e bate contra essa casa, ela permanece firme, pois foi bem construída. Mas quem ouve e não obedece é como a pessoa que constrói uma casa sobre o chão ou sobre a areia, sem alicerces. Quando a água bater nessa casa, ela cairá, deixando uma pilha de ruínas. Texto bem conhecido, a história das duas casas. Uma história de uma casa que permanece firme diante da tempestade, das enchentes, e uma casa que desaba com grande ruína. E Jesus faz questão de ligar essa história e de relacionar essa história com a nossa vida. Eu não estou inventando isso, é ele que disse, eu lhes mostrarei como é aquele que vem a mim e ouve as palavras e pratica, ou não pratica. Então Jesus está usando essa ilustração da casa sobre a rocha, da casa sobre a areia, fazendo a relação com a nossa própria vida, certo? Então uma casa fica firme, invencível. Outra casa desaba. Quem será você? Qual será a sua casa? Ou como está a sua vida? Invencível, firme ou quase desabando? Deixem-me fazer algumas observações aqui. Primeira, a forma como lidamos com a palavra de Deus determina a qualidade do alicerce da nossa vida espiritual. Vou ler de novo. A forma como lidamos com a palavra de Deus determina a qualidade do alicerce da nossa vida espiritual. É isso que Jesus falou. Ele falou assim, eu vou mostrar para vocês como é aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é o que construiu a casa sobre a rocha. Então a forma como nós lidamos com a palavra é o que vai determinar a qualidade do nosso fundamento espiritual, do nosso alicerce espiritual, de onde a nossa casa, a nossa vida espiritual está construída. Então, claro, óbvio, tem dois tipos de pessoas. Aqueles que ouvem as palavras de Jesus, muita gente ouve. E desses que ouvem, existem aqueles que põem em prática e aqueles que não põem em prática. Toda essa história se baseia nesse fato. Os que ouvem e praticam, constroem a sua casa, é como o homem que construiu sua casa na rocha. Os que ouvem, mas não praticam, são como aquele homem que construiu a sua casa na areia. Olha que interessante. Talvez as duas casas fossem até parecidas. Já pensou? Já pensou nisso? Porque o alicerce não aparece, daqui a pouco eu vou falar disso. Mas por fora, as duas casas poderiam ser bem parecidas. Mas o fundamento era bem diferente uma da outra. E isso fez bastante diferença depois. Então, por fora,
às vezes, as vidas, as pessoas, podem ser parecidas. Você olha, está todo mundo na igreja, arrumado, cantando, participando, e por fora parece que está tudo bem. Mas eu não quero que a gente pare no por fora, eu não quero que a gente olhe para a aparência. Porque o que vale, na verdade, é o alicerce. E essa é a minha pergunta da noite. Como você se encontra hoje? Como está o alicerce da sua vida? Agora, nesses dias que, de certa forma, o nosso por fora está mudado. Porque a gente não tem mais os cultos aqui, onde a gente pode vir e ouvir e parecer que está tudo bem. Não, agora é a vida real. Agora não tem mais o por fora, agora é o fundamento que importa. Então, por fora pode parecer que está tudo bem na nossa vida, ou parecia que estava. Mas se não houver obediência, se não houver uma obediência prática no dia a dia, na vida real, a nossa vida vai ser como uma casa construída na areia, com alicerce frágil, e uma hora vai cair. E eu realmente espero que você esteja aproveitando esses dias para refletir sobre a sua vida e sobre o seu verdadeiro alicerce. Aonde de fato a sua vida está construída? Nas aparências ou você está investindo num alicerce verdadeiro? Para ajudar a gente a entender o que é praticar a palavra de Deus, é muito simples. É só a gente entender que essa história das duas casas, ela é o fechamento do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte, que é a grande aula que Jesus deixou. E é justamente nesse sermão que ocupa, dependendo do livro que você vai ler aí, 2 ou 3 capítulos, os capítulos anteriores. Nesse sermão, Jesus ensinou e deu exemplos de como deve ser a obediência na prática, para ninguém ter dúvida do que é ouvir e praticar a palavra de Deus. Por exemplo, no Sermão do Monte, aqui nós encontramos o ensino sobre a verdadeira felicidade, começa com isso. Nós encontramos o ensino prático sobre testemunho, como deve ser a vida de um cristão no seu testemunho. Nós encontramos diversos exemplos sobre como lidar com o dinheiro, ajuntar tesouro no céu ou na terra, sobre como lidar com as ofertas, aquilo que nós damos para os outros, sobre oração, a oração do Pai Nosso está aqui também, sobre jejum, sobre ansiedade, quando Jesus diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, está aqui no Sermão do Monte, onde ele foi ensinando, gente, vocês têm que praticar assim. Jesus também fala sobre amar os inimigos, fala sobre perdão, sobre reconciliação. Jesus fala assim, se você for trazer uma oferta e lembrar que alguém tem algo contra você, vai lá primeiro, se reconcilia, e depois volta e faz a sua oferta. Porque Jesus não está preocupado com a aparência da casa, o por fora, ele está preocupado com o coração. Tudo isso está nos versículos anteriores, antes dessa história das duas casas. Então Jesus fecha ensinando que a gente tem que praticar essas coisas. O uso correto do dinheiro, o perdão, o testemunho. Jesus fala sobre santidade, sobre adultério, compromisso com Deus, coisas bem práticas. Então eu sugiro fortemente que você leia, para poder você avaliar a sua própria vida. Eu estou fazendo isso de verdade ou não? Então, é a forma como nós agimos nesses pontos, todos aqui que eu falei do Sermão do Monte, é que realmente vão mostrar se a gente está, de fato, praticando. Porque uma coisa é ouvir. Gente, muita gente ouve a palavra de Deus. Hoje em dia, com os recursos digitais, e nessa quarentena, isso aí está bombando, né? A sermão, pregação, meditação, devocional para todo lado. Isso é bom, isso é ótimo, isso é ouvir a palavra de Deus. Mas o que vai fazer diferença é justamente a prática. É a prática. Não adianta nada somente ouvir e não praticar. É isso que Jesus está dizendo. Aquele que ouve e não pratica é a pessoa que constrói a casa sobre areia e uma hora a casa vai cair. Deixa eu aproveitar e fazer um comentário aqui. Não importa muito a quantidade de conhecimento que você tem. Por que eu estou falando isso? Porque eu sei que na nossa igreja, graças a Deus, com muita alegria, nós temos pessoas que se converteram há pouco tempo.
Então, ainda estão aprendendo coisas básicas sobre a caminhada com Deus. Que bom por isso. Ficamos muito felizes pela vida de cada um de vocês que se batizaram nesse ano, no ano passado, que se converteram agora. E talvez você ainda tenha pouco conhecimento de Deus e da palavra. Não faz diferença, meu querido. O que importa é você praticar o tanto de conhecimento que você tem. E para você que já é convertido há mais tempo, a sua responsabilidade é maior, porque você tem mais coisas que você sabe que precisam ser praticadas. Mas a ênfase, então, é essa. A forma como lidamos com a palavra de Deus determina a qualidade do alicerce da nossa vida espiritual. E se a gente não praticar, é só uma questão de tempo para as rachaduras aparecerem. E a rachadura, ela só aumenta. E uma hora a casa cai. O versículo 48 é muito interessante no texto de Lucas. Eu quero ler o versículo 48 mais uma vez. Diz assim aqui sobre aquele que pratica a palavra. Ele é como a pessoa que está construindo uma casa e que cava fundo e coloca os alicerces em rocha firme. Cava fundo para colocar o alicerce lá. Gente, construir um fundamento sólido, um alicerce firme, dá trabalho. Custa caro. E não é visível. O alicerce ninguém vê. Então, talvez é por isso que muita gente não investe no alicerce. Investe no que aparece. Só que o que aparece não sustenta vida nenhuma. Não sustenta casa nenhuma. O que sustenta a vida espiritual é o alicerce. Só que isso dá trabalho. Cavar fundo e colocar o alicerce lá na rocha dá trabalho. Então é preciso uma disposição com um entendimento de falar assim, é assim que eu quero construir a minha vida. Vou pagar o preço por isso. Voltando àqueles exemplos que eu dei. Por exemplo, perdão. Perdão é uma coisa fácil? Não. Não é fácil. É contra a natureza humana. Mas faz parte do alicerce. Quem quer pagar o preço de aprender a perdoar, está investindo no alicerce firme. Oração. Eu oro direto. Mas separar um tempo de qualidade para orar com consciência sobre as questões da vida, dos irmãos, da família, da igreja, do seu próprio coração. Isso precisa de uma decisão. Isso é alicerce. Quem paga esse preço está investindo no alicerce. Contribuição é um desafio, porque a gente gosta do tesouro para nós. E esse Sermão do Monte nos ensina a juntar tesouros nos céus, ou seja, contribuir com generosidade. É um desafio. Quem investe no reino, quem contribui, quem abençoa as pessoas, gasta, mas está construindo um alicerce firme. Amar os inimigos é fácil? Claro que não, mas é o alicerce. Ter o reino de Deus em primeiro lugar. É simples, não é? A gente precisa organizar toda a nossa vida a partir do reino de Deus. Quem é que quer fazer isso? Quem faz isso é quem quer ter um alicerce firme. Então, gente, tudo isso que eu falei exige esforço. E muita gente simplesmente desiste. E prefere construir a vida na aparência. Só que a aparência dura pouco. O que sustenta a casa é o alicerce. Então aqui está o desafio, para a gente de fato refletir nisso e investir no que vale a pena. Se você for avaliar ou conhecer a fundo a vida de algum cristão maduro, alguém que dá frutos espirituais, eu te garanto, você vai encontrar um alicerce assim. Alguém que pratica o perdão, alguém que investe em oração, alguém que é generoso, alguém que tem o reino como prioridade. Um cristão maduro é assim, tem a vida em ordem, tem a vida firmada nas coisas certas. O contrário também é verdade. Você encontra um crente que está desmoronando com a vida desorientada. Você não vai encontrar isso. Não vai encontrar perdão, vai encontrar um coração amargurado. A pessoa ora no vazio, jamais contribui, participa às vezes um bom tempo, nunca contribui, nunca abençoa ninguém. Não tem o reino de Deus como prioridade, qualquer outra coisa passa na frente.
Então, percebam como a gente pode, à nossa volta, nos nossos relacionamentos, perceber como esse texto é verdade. O alicerce dá trabalho, custa caro, não é visível, mas é o que vai sustentar a nossa vida. E é isso que a gente precisa ter em mente. A forma como lidamos, mais uma vez, com a palavra de Deus, determina a qualidade do alicerce da nossa vida espiritual. E a segunda e última observação também é bem clara no texto. Nada de novo aqui. É que as tempestades vão revelar a qualidade do alicerce. Uma hora as tempestades virão. Eu quero ler o texto de Mateus, que é o texto paralelo de Lucas. Mateus capítulo 7. Porque Mateus dá uma descrição, bem interessante dessa tempestade, quando diz assim: quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos, chuva, rio, vento, palavras bem assustadoras até, dependendo da situação. O texto de Tiago capítulo 1, 2 e 3, ele também nos garante o seguinte, assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Por quê? Pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. Ou seja, as tempestades virão e para aqueles que têm um alicerce firme, vai ser uma ótima oportunidade de crescer. Legal essa figura que Jesus usa aí, pensando naquela época, uma tempestade poderia ser muito bem assustadora. Chuva, vento, rio, que apontam para situações difíceis e que nós não podemos controlar. Por exemplo, pensa bem comigo, diante de uma tempestade ou diante de problemas graves na nossa vida. Nós não podemos controlar quando eles vão acontecer. Nós não podemos controlar a intensidade. E nós não podemos controlar a duração da tempestade ou da provação. Nem quando, nem a intensidade, nem a duração. O que é que nós podemos controlar, então? Nós podemos controlar o alicerce. Nós podemos investir antes no alicerce, para que quando a tempestade ou a provação vier, nós vamos estar firmes e prontos. Tem tudo a ver com os nossos dias, não tem? Tem tudo a ver com os nossos dias. Nós não controlamos o vírus. Nós não controlamos a saúde, o sistema de saúde. Nós não controlamos a economia. Nós não controlamos a vida social. Mas nós podemos controlar a nossa vida espiritual. Nós podemos controlar o nosso alicerce. Nós podemos investir nisso. Podemos praticar a palavra de Deus e firmar a nossa vida nisso. É bem claro no texto que a tempestade veio sobre as duas casas. E a provação virá sobre aqueles que estão investindo e sobre aqueles que não estão investindo no fundamento correto. E é por isso que os resultados foram diferentes. Porque a tempestade revela na nossa vida qual é o fundamento. Diferente da primeira casa, onde o construtor investiu esforço e tempo para ter uma casa sólida, no versículo 49 nós vemos o contrário. Olha só, Lucas 6, 49. Mas quem ouve e não obedece, não pratica, é como a pessoa que constrói uma casa sobre areia, sem alicerce, sobre o chão. É um processo mais fácil e mais rápido. É aquela pessoa que não quer, como eu já disse, não quer gastar tempo com aquilo que não é visível, com aquilo que é custoso, com aquilo que você precisa mexer no coração e na vida. Não, vamos mais rápido, vamos pegar alguns atalhos, vamos facilitar a nossa vida, não precisa gastar no fundamento, já constrói direto a casa. Vamos viver, vamos nos preocupar com a aparência. Essa é a pessoa do versículo 49, que não constrói a sua casa no fundamento porque não obedece e não pratica. É aquela pessoa que ouve e não muda nada. Ouve e nunca reflete o que ela de fato precisa mudar. Não quer pagar o preço. Dá para construir uma casa assim, sobre areia?
Dá, claro que dá. Vai dar certo? Claro que não. Claro que não. Dá para construir uma vida espiritual assim de aparência? Dá? Claro que dá. Vai dar certo? Claro que não. Claro que não vai dar certo. Uma hora essa vida vai desmoronar. Quem não quer investir na oração, no estudo, quem não quer se humilhar e pedir perdão, quem não quer contribuir, quem não quer servir, quem não quer ter comunhão com os irmãos, quer viver a vida cristã do jeito dela, isso aí é negar o alicerce. E você pode até tentar, mas uma hora a vida vai desmoronar. A tempestade vai revelar que faltou o alicerce. Então a minha conclusão é o que está no texto de 1 Coríntios, no capítulo 3, onde Paulo fala assim: veja cada um como constrói. Olha, Paulo está falando para nós hoje. Veja cada um como constrói. Veja você, da Igreja Batista do Redentor, ou você que está participando do culto com a gente, que bom receber você. Como você está construindo a sua vida? A gente precisa pensar nisso. Veja cada um como constrói. E de fato eu tenho pensado muito nesses dias sobre isso. Como será que está a fé dos meus irmãos? Pensando na minha própria vida também, claro. Será que eles estão firmes? Será que estão firmes? Ou será que tem alguém que está desmoronando? Como será que está o alicerce na vida dos meus irmãos? Tenho me preocupado e pensado bastante nisso. Por isso que eu escolhi esse tema. Para que você olhe para a sua vida e decida praticar aquilo que você já sabe da palavra de Deus. Deixa eu avisar, vai dar bastante trabalho. Mas é a coisa certa e você precisa fazer isso. Porque a tempestade que está caindo sobre nós, ela não precisa nos derrubar. Ela pode nos derrubar, mas ela não precisa. Pelo contrário, nós podemos ficar ainda mais fortes, como o texto de Tiago nos diz, que a prova da nossa fé produz perseverança. Então, o meu desejo e a minha oração sincera é para que todos estejam firmes, bem firmes. Mas isso só vai acontecer se houver a prática da palavra de Deus. Precisa obedecer. Se você se sente fraco, se você sente que as rachaduras estão aparecendo, você precisa de ajuda, peça ajuda. Por favor, escreva para nós, telefone, nós estamos à disposição, não somos melhores do que ninguém, nem eu, nem a liderança dos pequenos grupos, nem a... Nós também estamos na mesma luta que todo mundo. Mas se você sente que a sua casa está desmoronando, peça ajuda. Nós vamos tentar caminhar com você para que você consiga praticar a palavra de Deus, para que o seu alicerce seja bem fundamentado. Nós não queremos de jeito nenhum que ninguém desmorone, mas que todos resistam à chuva, o vento, o rio, o desemprego, o vírus, o isolamento e a distância. Ninguém precisa desmoronar, mas precisa praticar a palavra de Deus. E se você está aproveitando bem esses dias para praticar aquilo que você já sabe, para andar com Deus, para se tornar um amigo próximo de Deus como nunca antes, ótimo, amém. Continue assim, continue assim. Quando essa tempestade toda passar, porque não existe tempestade que dure para sempre. Quando tudo isso passar, você vai ser invencível. Você vai ter sobrevivido, como aquele rapaz do começo da história que eu falei, que passou por tanta coisa, mas chegou no final sem desistir. Esse é o objetivo da palavra de Deus, nos tornar invencíveis diante da tempestade. É isso que Paulo diz, né, 1 Coríntios, sejam firmes e constantes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Então, todo esforço que nós aplicarmos nesses dias para construir uma vida com Deus vai valer a pena. E a nossa casa espiritual vai ficar firme. Essa é a minha oração e esse é o meu desejo para cada um de nós. Colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, sabendo que Ele está cuidando de nós, que Ele está conosco nessa construção, porque Ele disse que estaria conosco
todos os dias. Vamos orar? Senhor, nos leva, Pai, a praticar essa palavra. Cada um tem os seus desafios. Cada família é de um jeito, cada vida tem uma circunstância específica, mas a Tua palavra vale para todos nós. E nós precisamos praticar aquilo que nós temos ouvido e que já sabemos do Senhor. E a minha oração é para que o Senhor nos ajude nisso, para que a gente possa construir um fundamento sólido, com uma vida prática de obediência ao Senhor. Fortalece a fé de cada um, que possamos experimentar o poder de Deus na nossa vida, nos fortalecendo, nos edificando, nos dando renovação e nos dando descanso. Visita a vida de cada um, mais uma vez essa é a minha oração. No nome de Jesus, que possamos descansar na certeza de que estamos firmes no Senhor. Amém. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Com as vozes. Se o trovão e o mar seguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Mais uma vez. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Que nessa semana, cada um de nós possa firmar a sua vida na prática da palavra de Deus, e assim permanecer firme diante dos desafios, das tempestades, descansando, firmado no Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, graça mais do que abundante, o amor de Deus o Pai, o amor infinito e insondável, e a comunhão do Espírito Santo, que nos ilumina, que nos renova, possam encher a nossa vida em todos os momentos. Que Deus te abençoe, seja fortalecido, tenha uma ótima semana com a graça e a paz do Senhor. Um abraço, fiquem com Deus.